pacto ele começa a ser cogitado, ou a realização dele começa a ser cogitada pelo Ministério da Educação em 2012. Em 2012, o MEC faz a descentralização de alguns recursos financeiros, mas naquele ano foi impossível iniciar, até porque começa a se falar sobre isso exatamente no final do ano. Então nós iniciamos em 2013, em janeiro de 2013. E quando nós iniciamos o pacto, o primeiro encontro era de 40 horas. A equipe que ainda permanece quase que na sua totalidade, no ano de 2016, ela participou desse primeiro momento. Em 2013, nós tivemos 40 horas realizadas aqui na UFES, no Centro de Educação. E no ano de 2013, nós decidimos assumir, apesar de historicamente nós não termos assumido nenhum programa do Ministério da Educação, mas esse tinha algumas características diferentes dos demais e que acabou nos mobilizando a assumir. Primeiro, o fato de ele ser um programa realizado integralmente presencial. Então é uma formação continuada em caráter presencial e isso foi uma motivação. Muitos dos outros programas eram uma distância com encontros ou semipresenciais. Não que eu considere esses menores, mas o caráter presencial nos chamou a atenção. Um outro aspecto é que todos os perfis que participam do PNAEC, eles recebem bolsa. E isso para mim, assim, e para a equipe do Nepales é um grande avanço. Um aspecto que motivava menos era a própria concepção de alfabetização que norteia o programa. E uma concepção de uma alfabetização, como o próprio programa diz, na perspectiva do letramento. Entretanto, a gente entendeu, nós somos um centro de formação, nós temos pesquisas no campo da alfabetização, a gente entendeu que a gente poderia, a partir das nossas pesquisas e da própria realidade do Espírito Santo, fazer adequações no próprio material do pacto, apesar de ser um programa estruturado. E não sentimos, por parte do MEC, nenhuma resistência para que a gente pudesse fazer isso, foi o que nós fizemos. Nós adotamos algumas coisas diferentes, a começar pelo próprio conceito de alfabetização que norteia o programa, ao invés de trabalhar com um conceito de alfabetização que tem um caráter restrito, que reduz a alfabetização à aquisição das habilidades de ler e escrever, ou aquisição do código escrito, ou as capacidades de aprendizagem das capacidades de codificação e decodificação, a gente trabalhou com um conceito que vinha sendo elaborado pela equipe do Nepales, pela linha de pesquisa. E o que tem de diferente nesse conceito, em relação àquele que é apresentado pelo MEC? É que a gente, ao utilizar um conceito de nós utilizamos um conceito de alfabetização que procura integrar as diferentes dimensões num único processo. Se no proletramento, se no PNAEC você tem a alfabetização como a aquisição do código e letramento ligado à questão do uso das práticas de leitura em contextos sociais ou profissionais, e tem muito voltado para a leitura e a escrita, para essas duas dimensões da alfabetização, a gente pensou, não, a gente quer construir um conceito que abranja essas dimensões e não que crie cisões no processo. Então a gente construiu um conceito que consegue ver a alfabetização como uma prática social, aonde as crianças, porque nós lidamos com elas, mas poderiam ser jovens, adultos, adolescentes, aonde as crianças aprendem a leitura, a produção de texto, os conhecimentos sobre o sistema de escrita, um único processo e tomando como eixo para ensino o próprio texto, ou seja, como unidade de ensino o próprio texto.
interessante ouvir das pessoas assim que 2016 foi diferente, né? Como eu ouvi também durante a formação que foi diferente de todos os outros anos. Então, foi a primeira vez em 2016 que o MEC não mandou nenhum material, tá? E isso é bem interessante e é exatamente nesse momento que você não tem nenhum material formatado, muito pelo contrário. Durante essa formação, as coordenadoras adjuntas, elas tiveram que construir junto com as formadoras todo o material que seria trabalhado, né? O MEC orientou para a gente o trabalho com a avaliação e a intervenção, mas não teve nenhum material, então nós tivemos que elaborar, e a partir das próprias realidades, ou seja, trabalhando com as avaliações, primeiro problematizando as avaliações em larga escala, em segundo lugar, vendo os resultados dessas avaliações nos municípios, oportunizando situações onde eles pudessem construir outros instrumentos de avaliação e acompanhamento da aprendizagem, e também mecanismos de ação educativa que pudessem ajudar a melhorar a aprendizagem das crianças. E assim, tudo planejado pelo próprio grupo, né? Pelas coordenadoras adjuntas junto com as formadoras. E isso me pareceu assim que foi muito importante. Então, eu acho que tem elementos, não tem nada formatado. Além disso, assim, e não tendo nada formatado, obrigatoriamente nós tivemos que trabalhar com os dados do próprio município, ou seja, tivemos que trabalhar com a realidade do município. Então, isso, e dos resultados de avaliação do próprio município. Então, isso foi muito bom. Eu acho que talvez seja esses dois aspectos que levaram as orientadoras a dizer, não, a gente conseguiu um avanço, mesmo que a formação tenha sido curta, a gente conseguiu um avanço nos municípios, porque a gente começou, primeiro, a criar novas formas de avaliação e acompanhamento, e segundo, a partir dessas novas formas e usando até mesmo o resultado da avaliação em larga escala, mas não de uma maneira muito submissa, né, de uma maneira problematizando, construir, pensar como elaborar situações de aprendizagem que movam a aprendizagem. Eu acho que foi um pouco isso que levou ao sucesso dessa formação, apesar dela ter sido bastante curta, corrida, foi difícil de ser realizada, mas que talvez por isso tenha valido a pena. O Estado do Espírito Santo só ganha com essa formação, todos os estados brasileiros, né? Primeiro porque é um investimento que é feito maciçamente pelo próprio Ministério, né, da Educação. A parceria com as universidades para poder proporcionar, né, uma atividade de levar até as diversas realidades, o conhecimento que está sendo produzido aqui, que muitas vezes é produzido a partir da própria realidade, isso é fundamental para o Estado, quer dizer, esse conhecimento ele ganha destaque e é um conhecimento mais contextualizado do que outros que possam vir de outros lugares, né? E de fato, o Estado do Espírito Santo, apesar de o Brasil, de modo geral, ficar muito mal nas avaliações de larga escala, internacionais, o Estado ainda tem conseguido avançar. De certo modo, isso pode ser já reflexos desses movimentos que foram feitos pelo Ministério da Educação de formação continuada dos professores, não só dos professores alfabetizadores, como também professores de outras etapas da educação básica. E o Estado ganha muito com isso. Eu acho que a gente, se a avaliação permanece continuada, né, porque tem um dado aí que pode não permanecer, e com essa parceria que é interessante, uma colaboração entre Ministério do Governo Federal,
os governos estaduais, a universidade, os municípios, eu acho que a gente tem muito, o Estado tem muito a ganhar com isso, né? E em termos do próprio avanço mesmo, o Espírito Santo avançou um pouco, dentre os piores, o Brasil está dentre os piores, mas ele avança, coisa que a gente não ouvia falar bem pouco tempo atrás. Isso para mim tem a ver com esses processos de formação continuada que precisam continuar, né? Eu tive oportunidades, assim, no estado eu já era uma pessoa bastante conhecida, porque eu já participei de várias formações antes dessa, né? Localizadas nos municípios, nós tivemos uma formação anterior que foi uma parceria com a CEDU em 1998 e 99, ou 99, 2010. E a gente já tinha uma história de formação no município, daquela formação que se chamou alfabetização teoria e prática. No EPALES já tinha respeitabilidade dos professores, né? Nós temos o fórum de alfabetização, leitura e escrita, nós realizávamos os simpósios também de alfabetização, leitura e escrita. Então tinha todo um reconhecimento institucional, o NEPALES, da universidade, do centro de educação, que era conhecido por todos, e tinha um trabalho muito respeitado. Agora, pessoalmente, assim, eu pude conhecer melhor o estado do Espírito Santo. Não fui em muitos municípios, né, ver os seminários municipais, fazer palestras e tal durante o PNAEC, mas assim, durante os encontros de formação, né, a gente teve a oportunidade de conhecer as pessoas que estão nos municípios mais distantes, conhecer a realidade desses municípios, conversar sobre elas, e não só do ponto de vista da alfabetização, mas da realidade política, econômica do município. Então, assim, eu aprendi muito durante esse processo todo, né? Aprendi a conhecer mais o Espírito Santo, a saber mais da realidade, porque as pessoas vêm, contam, trazem. Eu vou lá, converso com as pessoas, né? Então eu conheci coisas que eu nem imaginava que existiam, conheci práticas excelentes que eu também nem imaginava que existia no estado, né? Aprendi com essas coisas todas, então eu aprendi a conhecer um pouco mais o estado, a respeitar ainda mais, né, o trabalho que é realizado em lugares cujas condições não são as mais favoráveis. Então, assim, para mim, esse diálogo com as pessoas dos municípios, né, com os orientadores, com os formadores, representou para mim assim, muito aprendizado. Esses 4 anos, né, na coordenação geral do Pacto foi muito bom. Não é fácil coordenar um programa desse tamanho, até porque são muitas as questões, são muitos os problemas, desde a frequência até, sabe, são muitos os problemas, mas eu acho assim que a gente foi no cotidiano, por meio do diálogo, e com critérios, né, bem claros para todo mundo, conseguindo estabelecer um diálogo muito bom com todas as pessoas e aprender muito com elas. Os seminários finais, por exemplo, eu ficava muito impressionada com os relatos que eles traziam, né? E tudo isso foi acrescentando a nossa possibilidade de tentar melhorar, de tentar fazer melhor no ano seguinte, de buscar alternativas mais viáveis. Para mim foi assim, muito bom conhecer o Espírito Santo e, sobretudo, aprender com as pessoas de muitos lugares muito diferentes e, às vezes, de condições muito precárias. Nessa situação toda, né, o mais importante é, assim, talvez agradecer, né, a oportunidade de participar desse programa e desejar que ele se fortaleça e continue, né? Porque eu acho que ele tem
grandes possibilidades de dar bons resultados, principalmente se a gente puder trabalhar em um programa que seja menos estruturado, assim, do ponto de vista para que a gente possa ver a nossa própria realidade e poder pensar alternativas viáveis para elas, para essa realidade que a gente está vivendo, que é a realidade do Espírito Santo.